Esta é a terceira sessão extraordinária deste dia, que termina, portanto, com votações de projetos de decreto legislativo. Houve muitas tentativas de votar algumas propostas que estavam na pauta desde a semana passada, mas não houve acordo aqui. A Aline Machado e os deputados conseguiram aprovar uma urgência e projetos de decreto legislativo que, normalmente, com um acordo, são votados bem rapidamente, né? Isso, boa noite, Carlos, boa noite a todos da TV e da rádio e quem acompanha pela internet a transmissão, fazendo então uma recuperação do que foi aprovado, né, desde ontem, 3 requerimentos de urgência. O requerimento de urgência de hoje, ele aperfeiçoa um cadastro positivo. É um projeto de lei complementar do Senado e ele fornece a gestores de bancos de dados os dados daquelas pessoas que são boas pagadoras. Nos Estados Unidos existe um cadastro positivo já há muito tempo, lá é chamado de histórico de crédito. Grosso modo, como que funciona e seria o modo como funcionaria aqui no Brasil. Quanto mais a pessoa gasta e, claro, paga, maior a nota e assim maior o endividamento possível dela futuro, porque ela vai ter mais crédito junto às empresas e assim as empresas vão financiar um montante maior para que ela compre determinado bem. Funcionaria dessa forma no Brasil, seria automático, ou seja, a partir do momento em que você faz alguma compra, você já poderia ter o seu cadastro inserido nesse gestor de bancos. Você pode solicitar o cancelamento, ou seja, a pessoa ou a empresa pode solicitar o cancelamento, a constituição do cadastro é automática. A pessoa é informada mediante e-mail eletrônico, carta, enfim, mas ela pode, se ela não concordar em fazer parte daquele cadastro, aí ela precisa ser ativa, ou seja, ela precisa requisitar que ela saia do cadastro. Os outros 2 requerimentos de urgência que foram aprovados ontem, só para a gente fechar, ele muda um artigo do Código Civil, porque o Código Civil ele diz que o casamento ele pode acontecer entre menores de 16 anos, de menores de 16 anos, mediante algumas circunstâncias. Uma das circunstâncias seria a gravidez. E então, o projeto que recebeu urgência da Laura Carneiro, que está agora do Democratas, diz que isso acaba. Não pode se permitir no Brasil o casamento de menores de 16 anos. O outro requerimento de urgência é para um projeto de lei do deputado Lucas Vergílio, do Solidariedade, e é um projeto de lei específico para aquela mulher que não tem companheiro, deu à luz, e esse projeto, então, dá alguns dias para que ou a avó ou o avô façam a figura do pai para que ajudem essa mãe nos primeiros cuidados com essa criança. Carlos. Então, e aí, para finalizar, os deputados aprovaram aqui projetos de decreto legislativo sobre acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro. Lembrando que toda vez que o governo, como Estado, assina esse tipo de acordo, é preciso que o Congresso referende, né? Nesse caso, a Câmara votou, aprovou 5 deles, vão agora para a apreciação do Senado. E mais detalhes as pessoas que nos acompanham na TV, na rádio e também na internet vão ter de cada um desses projetos nos nossos noticiários, Aline. Então a gente deseja um feliz feriado além da semana, porque essa semana aqui começou antecipada na segunda-feira, é uma semana que vai até amanhã, e eu me despeço então dos telespectadores e dos que acompanham a gente pela rádio e pela internet. Boa Páscoa a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho na TV Câmara, Jornal da Câmara, e na Rádio Câmara, o Câmara é Notícia. Muito boa noite e até a próxima. Boa noite, tchau.